Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Informática para concurso. Hoje eu irei abordar questões referentes a tópicos presentes no edital. Então eu elaborei 5 questões baseado nas provas anteriores. Então vamos lá. Ano de 2014, Prefeitura de Belo Horizonte, prova assistente técnico de informática. A inserção de um novo slide em uma apresentação do Microsoft PowerPoint, versão português 2003, pode ser feita por meio da seguinte tecla de atalho: A, Ctrl M, B, Ctrl N, C, Ctrl P, D, Ctrl S. Então, quando temos uma apresentação de atalho, no lado esquerdo temos os slides. Então, quando ele nessa questão fala o seguinte: para inserirmos um novo slide em uma apresentação. Então, a gente já tem uma apresentação, por exemplo, uma apresentação em branco. Caso desejamos adicionar um novo slide nessa apresentação, qual é a tecla de atalho? Então, para adicionarmos daquele lado esquerdo mais um slide em branco aqui, qual é a tecla de atalho? Então, aqui a gente tem Ctrl M, Ctrl N, Ctrl P e Ctrl S. Então a gente já sabe pelas aulas anteriores que o Ctrl S é sublinhado e o Ctrl P é imprimir. Então a gente fica em dúvida em Ctrl M e Ctrl N. Só que o Ctrl N, para aplicarmos um efeito de negrito, é essa tecla de atalho. Então sobrou a questão Ctrl M. Então a combinação de tecla Ctrl M adiciona um novo slide em uma apresentação do PowerPoint. Versão português 2003. Então vamos lá para mais uma questão. Questão 52. Ano de 2018, Câmara de Pará de Minas, prova auxiliar de administração. Em relação aos atalhos de teclado do Microsoft Windows 10, versão português, correlaciona as colunas a seguir. Atalho: tecla do logotipos L, tecla do logotipo do Windows R, tecla do logotipo do Windows E, tecla do logotipo do Windows D. Ação: abrir o explorador de arquivos, exibir e ocultar a área de trabalho, bloquear o computador ou mudar de conta, abrir a caixa de diálogo, executar. Então vamos, pelas aulas anteriores, tentar resolver essa questão. Primeira ação: abrir o explorador de arquivo. Então aqui temos o Windows E. Então vamos aqui, é a terceira opção. Já marcamos aqui. E aqui temos a terceira opção. 1, 2, 3. Vamos para as respostas. Eliminamos a letra A e eliminamos a letra D. Exibir e ocultar a área de trabalho. Então aqui sobrou o Windows L, o Windows R e o Windows D. Então a tecla de logotipo mais o Windows Z, ele exibe e oculta a área de trabalho. Então temos aqui o 4. Vamos aqui marcar o 4 e eliminar essa questão para não confundirmos. Bloquear o computador ou mudar de conta. Temos a tecla do logotipo L, Windows L, que é o 1. E sobrou o Windows R, que é abrir a caixa de diálogo, executar, que é o 2. Então vamos procurar essa sequência de resposta. 3, 4, 1 e 2. 3, 4, 1 e 2. Tem a resposta letra C. Então aqui essa questão muito fácil, mas devemos prestar bastante atenção para não errarmos. 54, ano de 2015, Câmara Municipal de Vassouras RJ. A sequência de atalhos de teclado que permite, numa edição de texto previamente selecionado, que ele possa ser recortado, eliminado e em seguida ser inserido em outro ponto onde estiver o cursor será. Ou seja, mais questões referentes a atalho. Essa não é uma questão da IBFC, mas vimos que a banca tem grande chance de cobrar alguma questão referente a atalho. Então é importante fazermos exercícios de atalhos para que na hora da prova, qualquer atalho diferente, a gente vai acertar a questão. Então, ele resumindo essa questão aqui, ele já fala que o texto já está selecionado, previamente selecionado, e que ele pode ser recortado. Então, aqui a gente já sabe que quando fala em recortado, é o Ctrl X que representa a tesoura. Então, aqui, primeiro quesito da questão, tem que ter Ctrl mais X. Então, a gente vai ganhando tempo, então a gente vai eliminar A, vai eliminar a B, vai eliminar a C. Então sobrou a D e a E, que é o Ctrl X e o Ctrl C. E depois vamos ver qual que é a segunda operação que ele pede. E em seguida ser inserido em outro ponto onde estiver o cursor. Então, quando recortamos e inserimos
Em outro ponto é o Ctrl V. Então, porque aqui temos o Ctrl C, que ele é referente a copiar, só que ele quer inserir em outro ponto, que é o Ctrl V. Resposta correta é 55, ano de 2018, Câmara de Feira de Santana, Bahia, Procurador Jurídico Adjunto. Se teclarmos simultaneamente a tecla Ctrl e a tecla mais em um navegador de internet, teremos como resultado. Pode ser uma questão que pode ser cobrada no Google Chrome referente a algum conceito de tecla de atalho também. Então vamos lá. Quando apertamos Ctrl mais, o que acontece? Letra A. A inclusão do site atual nos favoritos. Errado, porque essa tecla de atalho é outra. B. O aumento da visualização da página, zoom. C. A abertura de uma nova aba do navegador. D. A abertura de uma nova janela do navegador. Então a gente já sabe que uma nova aba, utilizamos as teclas de atalho Ctrl T e uma nova janela, eles chamam de aba ou de guia, também é outra tecla de atalho. Então, quando apertamos Ctrl mais, o que acontece? Aumentamos a visualização, o zoom da página. Então, o zoom vai aparecer, por padrão, ele está em 100%. Se apertarmos o Ctrl mais, ele aumenta de 10 em 10. Então, aqui temos a resposta correta, a letra B. 56, ano de 2013, PCRJ oficial de cartório. Para alternarmos entre os modos de exibição tela cheia e normal da janela do navegador Google Chrome, devemos pressionar a tecla A F7, B F5, C F11, D F1 e E F12. Então, temos os modos de exibição tela inteira e normal dentro do navegador. Então, para entrarmos no modo tela inteira, qual é a tecla de atalho? Então, aqui a tecla de atalho que entramos em tela inteira é o F11. Ela vai ficar em modo de tela cheia, ou tela inteira, tela cheia. E uma dica nessa questão, porque eu já vi uma questão referente qual tecla de atalho entra no modo de tela cheia e qual a tecla de atalho, uma questão referente qual a tecla de atalho para sair do modo tela cheia. Então, o F11 também é a tecla de atalho para sair de uma tela cheia, porque eles também costumam colocar o ESC, porque a gente já costuma usar o ESC para muitas coisas, então a gente acha que apertando o F11 para entrar em modo de tela inteira e voltarmos ao modo normal é apertar o ESC, mas na verdade também é o F11. Então, se alguém tem interesse em adquirir um material complementar, teoria mais 100 questões, envie o e-mail para desenvolvimento.div@gmail.com. Curtam e compartilhem o canal e até mais.